Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social, pelo canal aí do Facebook, do YouTube. É muito importante que vocês sempre nos acompanhem e que façam lá o seu inserir junto ao site, né? Você colocar lá e se cadastrar, para que a gente possa e que vocês possam receber as atualizações diariamente em relação não só ao Covid, mas todos os trabalhos da Prefeitura Municipal. O motivo principal de a gente estar mais uma vez falando com vocês é a respeito de um novo decreto, um decreto mais restritivo e que tem aí uma restrição que nós não tivemos desde o início da pandemia, ao menos aqui em Monte Azul, que é de circulação, tá? É muito importante que vocês prestem atenção nas informações, porque muitas vezes nos deparamos com eu mesmo, com algumas áudios, algumas publicações de pessoas que ao menos não têm nem ainda o decreto em si e as pessoas já estão comentando e falando como está o decreto em Monte Azul. Então a intenção é, sempre por credibilidade também, para não cair em fake news, que vocês acompanhem aí pela página oficial e também pelo canal da YouTube as informações, tá certo? Então hoje, no dia 26, nós emitimos um decreto de número 3527, que vai valer a partir das 0 horas de hoje, portanto, ele tem só validade para esse parte de restrição de circulação a partir de amanhã, das 23 horas. Em síntese, o decreto, a gente já tinha feito um decreto na segunda-feira, com a nova fase do estado, que Monte Azul está na região vermelha. Hoje, sexta-feira, no pronunciamento do governador, nós continuamos na fase vermelha e algumas regiões regrediram de laranja para vermelha também. O que esse decreto traz é a restrição de circulação a partir das 23 horas. Então, várias cidades estão determinando a sua restrição, o horário da sua restrição. Nós, em Monte Azul, resolvemos seguir rigorosamente o estado e nós iremos fazer, então, o horário de restrição de circulação das 23 horas às 5 horas da manhã, até o dia 14 de março, tá certo? Então, ele passa a vigorar dentro desses horários. O decreto, ele tem vários artigos, vários parágrafos e traz, em síntese, as determinações de como funcionar nesse período agora, nos próximos 15 dias. O que nós vamos deixar claro, e esse decreto ele vai estar disponível também nas redes sociais, em PDF, para que as pessoas possam ter também e saber o que está descrito nas linhas aí do decreto. Mas uma coisa que a gente já quer deixar claro para vocês é que não haverá tolerância de horário, tá? Porque alguns municípios determinaram até as 21 horas, a nossa cidade vizinha de Bebedouro. Só que aí, com certeza, há uma tolerância de 1 hora para que tudo realmente fique fechado a partir das 23. Em Monte Azul, pela disciplina que a gente já tem percebido, apesar da fiscalização, nós resolvemos determinar o horário que o Estado determinou. Então, a partir das 23 horas até as 5. Não é 23 horas e 1 minuto. Isso eu quero deixar bem claro, porque a fiscalização através da GCM e também da vigilância vai ocorrer e vai ter punição se necessário, tá? Então, alguns tópicos que eu anotei para vocês aqui por exemplo, lojas de conveniência de postos de gasolina, tá? Normalmente, a gente acompanha aí alguns dias, à noite, já é mais restrito, mas, porém, eles paravam de funcionar aí, tipo 9 horas, 10 horas, paravam, e em alguns municípios, às 8 horas da noite, proibia-se o comércio de bebidas alcoólicas. Em Monte Azul, as lojas de conveniência, elas não podem ter ali o consumo local. Continua com essa determinação e também a venda fica suspensa a partir das 23 horas. Tá? Mesmo que o posto é considerado, a gente sabe, um órgão essencial, um estabelecimento essencial, a loja de conveniência, não. Os bares deverão fechar
às 23 horas até às 5 da manhã. Academias. As academias também, nós tratamos aí no decreto, assim como os demais municípios da nossa região, terão de se restringir um número ao máximo de 40%, tá, de pessoas que ocupam, e tem lá as suas regras também previstas que receberão as recomendações da fiscalização. Esportes coletivos estão todos suspensos até o dia 14. Repito, esportes coletivos estão todos suspensos até o dia 14. Tá? Muita atenção aos proprietários de chácaras e edículas. Tá? A recomendação e também há uma determinação quanto a isso, quanto aos aluguéis de chácaras e edículas. A fiscalização tem um cadastro e dentro desse cadastro irá visitá-los e informá-los do que realmente é permitido e o que não está permitido. Então, vocês que têm o contato recentemente do Bill, do Rogério, do Marcos, do Melo, que é o pessoal aí da fiscalização, ou algum contato com algum da parte de fiscalização da prefeitura, mas a GCM trabalha diariamente, 24 horas, e a fiscalização da prefeitura ela tem lá o seu expediente normal, tá? Mas, enfim, receberão aí as instruções. O delivery fica permitido, as lanchonetes e demais estabelecimentos de alimentação poderão entrar no modo delivery a partir das 23 às 5 nesse horário que está determinado aí o toque de recolher. Só que para isso os municípios, pelo menos nessa forma que foi atribuída, deverão cadastrar, tá, os veículos que farão o transporte até as residências. O drive-thru está proibido, não é permitido a partir das 23 horas qualquer uma das pessoas irem até uma lanchonete ou um estabelecimento de alimentação e retirar no local. Só pode ser feito através de delivery, tá? É importante que a gente vai passar para vocês também a informação de alguns, do quadro atual, né, da data de hoje, que todos viram. E chama atenção para vocês, principalmente para a linha verde, o quadro vai entrar para vocês aí agora. Na linha verde, você vê que nós temos 31 casos de pacientes em isolamento domiciliar. E isso é que oportunamente traz para nós uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter responsabilidade. Esse número de 31, ele vem caindo diariamente, tá? É o menor número que nós temos no mês de fevereiro, mas não é o menor número que nós temos durante o combate da pandemia. Vocês veem que internado em UTI nós temos 2 e nós temos um paciente internado em enfermaria clínica, pacientes de Monte Azul, tá? Então, hoje, casos confirmados são 1.047 e nós temos 29 pessoas aguardando o resultado e temos 16 óbitos confirmados. Por que eu chamei a atenção para vocês do quadro? O quadro, ele representa que realmente nós melhoramos muito a condição do município em relação ao início do mês, pelo menos. Eu vou pedir para que coloquem aí para você na tela o quadro do dia 1º de fevereiro, tá? Que a gente tinha os números. Nós tínhamos aí 200 casos ativos há 25 dias atrás, nós tínhamos 200 casos ativos, nós tínhamos também em UTI 2 pessoas e em atendimento enfermaria domiciliar 2 pessoas. Casos confirmados 898, 12 óbitos, apesar que na data tinha um óbito suspeito, certo? Então é importante que nesse quadro nós temos a informação que no começo de fevereiro nós tínhamos aí 200 casos ativos, tá? Esse isolamento domiciliar quer dizer casos ativos. E agora, 25 dias depois, com todo o controle de circulação, com todo o controle e o respeito às instruções que são dadas, nós chegamos a 31. Esses quadros eles estão disponíveis na página da Prefeitura, na página oficial, e todo quadro que você quiser fazer comparativo, por lá você tem.
E a importância hoje da rede social, deste meio de comunicação que ficou tão fácil, e o bom é que ele expressa realmente a verdade, porque não adianta eu querer pegar um número lá de trás e transformá-lo para ser favorável ao município hoje. Então, isso a gente vê que com essa transparência total que existe através da comunicação de hoje, você consegue acompanhar diariamente e depois fazer um quadro de evolução. Nós pegamos aí no início de janeiro, no dia 31 de dezembro, e para 1º de janeiro, nós começamos aí com 63 casos ativos. Veja bem que no ano nós estamos na melhor condição no controle da pandemia. Nós já iniciamos janeiro com 63 casos ativos. E naquela data nós tínhamos 7 óbitos. Porém, a observação que a gente faz, que durante o mês de dezembro e janeiro foi o pior mês para Monte Azul em condições de óbitos. Tá? Você vê que em janeiro iniciou com 7 óbitos e hoje nós já temos 16. São 9 óbitos, mais que o dobro que a gente tinha aí no período do ano passado. Então, isso é que nos preocupa. A velocidade da pandemia que assumiu de janeiro para cá, a evolução do quadro de janeiro para cá, nos casos, chegando aí no começo de fevereiro a ter 200 casos ativos, como nós colocamos ali, e agora nós regredimos para 30 casos ativos, praticamente, que é a metade do que iniciou-se em janeiro. Então, o controle da pandemia internamente para Monte Azul tem um quadro positivo, tem uma realidade positiva, e isso não é devido ao prefeito ou só à fiscalização, isso é porque todos estão realmente comprometidos no combate à pandemia. Mas o alerta fica dado. Nós, em novembro, tá, nós terminamos o mês de novembro, para quem acompanha os dados, com apenas 2 casos ativos. E na data nós tínhamos 5 óbitos. Tá? Então, o melhor controle da pandemia pode ser para o ano de 2021, esse que nós estamos vivendo. Mas nós já tivemos um controle melhor. No final de novembro, como eu disse, nós tínhamos apenas 2 casos ativos. Dentro dessa leitura, a informação que a gente traz para a população, para você, cidadão monteazulense, é que não existe milagre, não existe mistério e não existe nada daquilo que nós já não falamos repetidas vezes para vocês de diferente. O que existe é realmente o controle de circulação, de você evitar aglomerações, tá? Isso é importante para a sua saúde e para a saúde de quem você ama, para a saúde de quem você convive diariamente. Os métodos são os mesmos: lavar bem as mãos, usar álcool em gel, usar a máscara o tempo todo, tá? E também o controle de aglomeração. Existem muitas pessoas que mandam mensagem perguntando: olha, posso fazer o aniversário do meu filho? Olha, nós temos uma data importante para comemorar, podemos fazer? O recomendado é que não faça. Não há como a fiscalização ir de casa em casa ver se está tendo ou não aglomeração. Mas a recomendação é que não faça. Tá? Então, dentro do município, a situação tem um controle. Ah, Marcelo, mas por que o decreto, então, de restrição de circulação? O estado todo de São Paulo houve uma determinação para o decreto e eu acho prudente para as pessoas que estão acompanhando os noticiários, tanto aí no mundo, do nosso país, da região do estado de São Paulo, tem acompanhado aí muita tristeza, muita dor das famílias que têm entes queridos que realmente estão com a doença e não encontram atendimento. E o atendimento que a gente diz é em São Paulo mesmo, um estado que tinha ou era referência no combate à pandemia aqui no nosso país, começou a enfrentar dificuldades não só na capital, mas também no interior. E isso é muito preocupante. O exemplo está aí, partiu de Araraquara e a gente viu o que aconteceu em tão pouco tempo. A velocidade dessa nova cepa e aonde nós chegamos, e esse é um dos pontos principais e que nos levam a ficar preocupados. Eu não sei se todos têm conhecimento,
nós tivemos, na data de ontem, um paciente que aguardou por quase 24 horas a liberação de uma UTI. Hoje, informativos da capital traziam que hospitais particulares, tá, de pessoas que têm condições financeiras, pagam plano de saúde, de não ter UTI disponível e ter uma fila de espera aí de 12 pessoas. Tá? Então, esse foi um informativo que chegou, não é fake news, realmente é uma realidade que está sendo vivenciada, inclusive, tá, nos hospitais particulares. E quando a gente diz particular, não quer dizer que tem que ser melhor ou pior que o público, mas para vocês terem uma dimensão do problema que nós estamos enfrentando, e é o pior quadro, eu até anotei para passar para vocês aqui, é o pior cenário no combate à pandemia que o mundo está vivendo. Tá? O país, nosso estado, a nossa região, talvez não o pior, porque a minha preocupação, quando eu falo para vocês verdadeiramente os números, sem maquiagem, objetivamente, é que todos nós, monteazulenses, entendemos que, olha, está controlado dentro da cidade, então vamos ser diferentes aqui no município, vamos fazer festa, vamos comemorar, vamos nos descuidar um pouco mais. E não é isso. Um paciente nosso, uma pessoa querida do nosso município, que precise de atendimento, que precise de um leito de UTI, ele é transferido para a nossa regional. E a nossa regional, apesar de os últimos informativos estarem em 80% de ocupação, durante a circulação diária, entra e sai de UTI, nós chegamos a ter 100% de ocupação também. A internet, como eu disse há pouco, é um dos veículos hoje muito importante quando se transmite a verdade. A gente viu vários vídeos de médicos, de profissionais de saúde, de várias regiões, Rio Preto, Bauru, Ribeirão, Araraquara, São Paulo, várias regiões do estado acusando o nível máximo de ocupação. Então, a gente está muito preocupado com que isso possa gerar esse número alto, não é numa região que, de repente, a outra região poderia suprimir e, de repente, acolher, né, esses pacientes. Para vocês terem uma noção, nós recebemos ligação da DRS pedindo, entendeu, leitos para enfermaria de pacientes da nossa região. Então, por exemplo, Monte Azul, por mais que não tenha um paciente internado em enfermaria, os leitos que nós temos, ele é disponibilizado para o CROSS, que é a regulamentação da nossa região, e aí ele indica se o paciente, por exemplo, de Olímpia, pode vir a estar internado em Monte Azul, caso a enfermaria de Olímpia esteja cheia. Então é importante que vocês tomem os devidos cuidados. Nós vamos passar para vocês agora um vídeo dos médicos que trabalham na nossa unidade dia, que está diretamente ligado diariamente com o combate ao Covid. Por favor. Olá, do gripário de Monte Azul Paulista, e gostaria de informar para vocês qual a real situação que está acontecendo da parte de Covid. De uns 15 dias para cá, a gente vem observando uma queda nos atendimentos e nos casos positivos aqui na cidade. É importante ressaltar que todas as medidas que estão sendo tomadas, como sanitização nos postos de saúde, como as barreiras na entrada da cidade e também a importância que a população deu na conscientização desse momento que a gente está vivendo. Todos esses fatores vieram a contribuir para o atual momento que estamos vivendo, que é a diminuição de atendimentos na unidade dia e diminuição dos casos positivos de Covid. Em relação especificamente ao nosso município aqui de Monte Azul Paulista, cumpre-nos a obrigação de salientar que nós estamos com um ambulatório, com atendimento diurnamente, um excelente atendimento e, dentro do contexto geral, nós estamos assim, tendo um controle muito satisfatório da situação do município em termos de Covid. Já em termos de Covid, a nível de situação
estadual e nacional, a gente não vê esse mesmo tipo de comportamento. O que a gente tem observado é que as pessoas não têm seguido as orientações do Ministério de Saúde, do governo estadual, não tem da Secretaria de Saúde do governo estadual, não tem seguido as orientações do Ministério da Saúde, fazendo aglomerações, o não uso de máscaras. Em consequência disso, nós estamos vendo uma disseminação e situações críticas e calamitosas, como a gente teve na região de Araraquara, levando a uma situação assim praticamente de catastrófica para a população, e é onde que vai começando a ter essa altíssima incidência de Covid. Então, o que nós temos que fazermos, o que a gente deixa de mensagem para a população? O uso da máscara é essencial. Você está se protegendo e está protegendo as pessoas que estão ao seu lado. Junto com isso daí, o isolamento, o distanciamento social é extremamente importante. Você da mesma maneira está se protegendo e protegendo as outras pessoas. Então, no contexto geral, se nós fizermos a nossa obrigação, a tendência é a termos uma queda. Se não fizermos, a gente vai vendo esses repiques, como nós tivemos agora nesse período. Um repique das consequências dos finais de festividades. Como daqui 1 ou 2 semanas, talvez a gente venha a ter uns repiques em consequências dessas comemorações carnavalescas que tiveram. Então, volto a frisar, máscara e isolamento social é a prioridade dentro da Covid. Juntamente, qualquer sintoma, procurar o ambulatório para um atendimento adequado. Bom, vocês ouviram aí os 2 médicos que ficam aí quase que frequentemente no nosso gripário, ou unidade dia, como é conhecida, e com as recomendações que nós conhecemos e que desde o início da pandemia não mudou muito. Então é importante que desde lá a gente fala dos cuidados, tá? E é isso que nós precisamos. A nossa população tem que estar consciente que mesmo com a imunização, tá? Ela está sendo uma realidade, está se acontecendo dentro do plano, né, plano estadual, né, de vacinação. A gente tem cumprido ele, e com isso a gente tem conseguido a melhora para a condição daqueles pacientes de mais idade, os profissionais de saúde, e é isso que a gente busca. Mas nós precisamos tratar também que nós não ficamos restritos ao Monte Azul. Monte Azul é uma das cidades do estado, e o estado enfrenta a sua pior fase, como a gente já disse há pouco, tá? Então, baseado nisso, nós seguimos o decreto de restrição de circulação. E repito a vocês, não haverá tolerância em relação ao horário. Nós optamos pelo horário das 23 horas, como o Estado colocou, para que realmente as pessoas entendam. Não é às 23 eu fecho a porta, quem estiver dentro do meu estabelecimento, vou aguardar. Não. Às 23 horas o seu estabelecimento deve estar fechado e sem circulação de pessoas internamente. Para as lanchonetes e para os demais estabelecimentos comerciais de alimentação que trabalham com o sistema delivery, fica permitido. Mas que esses estabelecimentos devem fazer o cadastro junto aos órgãos de fiscalização de quem é que vai ficar circulando, fazendo a entrega nas residências aí, das pessoas que solicitarem do cliente, né? Nós temos mais 2 quadros para apresentar para vocês, para que vocês entendam um pouco a situação da nossa região, dos municípios que fazem parte da nossa DRS. A nossa DRS é pertencente a Barretos e engloba aí 19 municípios, tá? Então, vejam aí no quadro qual é a situação de alguns dados de números da pandemia. É um quadro um pouquinho maior, né?
com os números um pouco menor, mas vocês têm aí 4 cidades que a gente sempre usa de padrão para vocês: Monte Azul, Severínia, Colina e Viradouro. São os municípios praticamente com o mesmo número de habitantes. Podemos ver aí, acompanhar pelo quadro, a cidade de Colina hoje, ela, apesar de ter um número menor de casos confirmados, de 844 casos positivos, nós temos 25 óbitos confirmados, chegando a taxa de letalidade do vírus a 2,96. Se você pegar a cidade de Severínia, tem quase o mesmo número de casos que Monte Azul, tem 1.027 casos, mas tem 26 óbitos. A letalidade do vírus, portanto, em Severínia, é 2,53. Em Viradouro, também uma cidade do nosso padrão, tem um pouco mais de casos confirmados. São 1.211 casos confirmados, mas é importante que se diga que Viradouro, na testagem, tem notificado mais pessoas. E tem 28 óbitos. A taxa de letalidade em Viradouro, 2,31. Monte Azul, fechando o quadro informativo aí, nós temos então 1.047 casos positivos, com 16 óbitos, com a menor taxa de letalidade da DRS, né, da região de Barretos, em 1,53. Ninguém trabalha com esses números para se vangloriar, nada, mas são dados importantes para que a gente possa ter noção do que é o enfrentamento à pandemia no nosso município e na nossa região. Tá? É importante, e mais um dado importante, que é o segundo quadro que eu quero falar para vocês, é em relação ao número do gripário, especificamente da unidade dia, do mês de fevereiro. No mês de fevereiro, nessa última semana, vocês podem ver aí no quadro vermelho, que foram 38 SUABs coletados. E o número de atendimentos de 22 de fevereiro até hoje, o número de atendimentos 139. Vejam bem, em quase uma semana inteira, nós tivemos aí 38 SUABs coletados e 139 atendimentos. Se a gente voltar no início do mês, esses números eram diários, tá? Não digo 139 atendimentos, talvez 2 dias, mas o número de SUAB era maior que esse em um dia, e nós estamos falando de uma semana. Por que a gente fala tanto dos números do município e o porquê do medo da região, e nós estamos passando o pior quadro? O município tem feito o seu dever de casa. A sociedade, vocês, cidadãos, monteazulenses, e também o comércio em geral, e todo mundo está envolvido e comprometido com o combate. O objetivo das nossas lives, dos nossos informativos, é esse mesmo. É falar diretamente com vocês para evitar as fake news e, ao mesmo tempo, dar a segurança. Aquilo que a gente sempre falava, os antigos sempre falaram, olhar olho no olho para ver realmente se está dizendo a verdade ou não em relação ao controle. Então, no controle da pandemia, Monte Azul está de parabéns, você está de parabéns. Existem suas exceções, tá? Existem algumas festas clandestinas que, pós-festas, a gente acaba descobrindo, tá? Não dá para se tomar nenhuma providência imediata, e a gente sim depois fica atentos ao local para a fiscalização, a gente retorna com a fiscalização, mas em alguns casos eles estão fazendo a rotatividade desses locais. O que eu digo a vocês que acham que estão, entre aspas, sendo os inteligentes ou dobrando a fiscalização? Isso realmente é uma tremenda, um termo mais simples e calmo, de uma burrice, porque realmente a gente vê o que acontece com esse descuido em relação a não tomar as devidas medidas de segurança. Nós vemos relatos na própria internet, que qualquer um pode pesquisar, de famílias que perderam não 1, 2 ou 3, às vezes as famílias se contaminaram por inteiro, e aí a gente vê que as pessoas começam a acreditar. Tá? Muitos descrentes, defensores, por exemplo,
do comércio, mas defensores de que forma? Olha, faça da sua forma, mas eu vou fazer da minha. Defender o comércio não é simplesmente falar, eu quero que abra aquele estabelecimento. Não, é ter a responsabilidade de saber e permitir a forma que é segura, não só para o comércio, mas também o meio termo para a população. Tá? Então, os decretos que a gente emite, a cobrança de restrição que a gente sempre passa para vocês, tem esse objetivo. E eu tenho que ser muito grato a vocês, porque a gente sempre tem esse diálogo positivo e a gente consegue, e conseguiu até hoje, chegar até esse momento com uma situação positiva, não como a gente queria. Eu lembro como se fosse hoje, da primeira vez que nós estivemos aqui e gravamos a primeira live, falando que a gente gostaria muito que não se perdesse nenhuma vida, e passamos os mesmos ensinamentos que nós conhecemos ainda hoje, 1 ano e pouco após a pandemia, e falávamos, não, vamos torcer, Monte Azul não perdeu nenhuma vida. E como foi quando nós anunciamos aqui que nós perdemos a primeira vida para a pandemia. Tá? E a gente lembra bem, de lá para cá, o que a gente tem sempre frisado. Pode não ser diretamente ligado a mim, pode não ser diretamente ligado a você, mas, com certeza, hoje em nosso município, muitas famílias já têm motivos para não só brigarem, lutarem para que a gente faça realmente um controle, se vigiar por conta de algum ente que ou se contaminou ou perdeu aí um ente querido para esse vírus, né? Vírus maldito que a gente fala. Então, o decreto novo 3527, da data de hoje, vale a partir de amanhã, às 0 horas. Então, a fiscalização começa, no caso da restrição de circulação, amanhã, sábado, dia 27, a partir das 23 horas, e até às 5 horas da manhã, de todos os dias, até o dia 14 de março. Até lá, podem vir ainda restrições maiores. Tá? Muitas cidades imprimiram lockdown. Monte Azul ainda não está com essa restrição e a região, sim, tem alguns municípios que já estão pensando muito nisso. Nós temos aqui a vizinha cidade de Olímpia, que a partir de hoje todos os clubes foram fechados até o dia 14. Então vocês veem que determinações mais rígidas em cidades às vezes maiores, ou que a velocidade de transmissão da doença está maior. Nós passamos por essa fase entre o mês de dezembro e janeiro, que foi a pior fase de contágio para Monte Azul, e graças a Deus no momento estamos estabilizados. Um outro alerta para vocês que nos acompanham e acompanham diariamente o informativo. O informativo ele traz lá o quadro de aguardando o resultado, tá? O informativo de hoje, se vocês pegarem lá para um exemplo, ele traz lá o número de pessoas que está aguardando o resultado. No caso de hoje, 29 pessoas. Esse também é um dos principais alertas para nós que trabalhamos aí no comitê formado de combate e enfrentamento à pandemia, para a gente ir monitorando diariamente a evolução. Na data de ontem, esse número era 27, tá? No dia 25/2, ele era 27. Na quarta-feira, ele era 21. Tá? Então, a evolução da semana foi nesse sentido. No dia 23, ele era 24. E no dia 22, no início da semana, ele era 20. Então, esse número que fica aí no quadro laranja, no penúltimo informativo aí para vocês do diário, você vai encontrar um número tão importante, tá? Para que vocês tenham o acompanhamento da situação. Por quê? O aguardando o resultado, que não é feito no nosso município, o resultado é encaminhado e depois é nos feito o laudo, as pessoas fazem a coleta e aí a gente tem o acompanhamento. Não está demorando muito agora, até porque se nós olhamos no informativo tinha 38 suaves coletados
e só tem 29 aguardando o resultado. Então, dentro dessa semana mesmo, já teve exame coletado e informado o resultado. Então, dentro desta linha, é importante a gente dizer que está dentro de um controle. Não só os números ativos, lá da linha verde, mas também esse de casos que estão no aguardo do resultado de exames. Então, com esses quadros diários, com acompanhamento disso, vocês mesmos podem ver o controle da cidade e o que a gente tem feito. Mas é importante dizer que o que preocupa realmente é o cenário que tem acontecido à nossa volta. Monte Azul é uma cidade que, graças a Deus, até o momento, nós passamos esses 2 meses que eu fiquei muito preocupado, continuo preocupado. A gente que está em exposição maior, não estou, de repente, colocando aqui acima dos profissionais de saúde. Mas existem outras profissões, inclusive o agente político, tá, que está se expondo bastante. Você pega hoje, na nossa cidade, a parte de policial, vamos falar, seja GCM, Polícia Militar, Polícia Civil, toda a parte de fiscalização policial, ela tem uma exposição. Você pega o profissional de educação, com a possibilidade dos retornos à aula presencial, na pública não voltou ainda, na privada voltou, a gente vê que realmente tem uma exposição. Também uma pessoa que entende-se que deveria ser considerado como linha de frente. Você pega o profissional do social, também é um profissional que está em contato com a população diariamente, a vulnerabilidade do nosso cidadão mudou, das famílias monteazulenses mudaram, e o social ele é muito importante, faz um trabalho muito significativo e também tem esse enfrentamento. Então, várias são as categorias que a gente pode determinar como que realmente deveriam estar na linha de frente ou deveriam receber a vacina. Então, a urgência da vacina, todos nós sabemos. Tá? A gente tem acompanhado as notícias tanto da vacina aí do Butantan, como a AstraZeneca e as demais, que elas têm um quadro que foi definido, né, de vacinação. Apesar de estar sendo cumprido um pouco mais, um pouco menos, a gente chega numa situação como a de hoje. Hoje o município, através da Secretaria de Saúde, esteve na cidade de Barretos para buscar a segunda dose das primeiras vacinas do Butantan que foram aplicadas em profissionais da saúde. Eles indicam e é recomendado que essa segunda dose seja aplicada entre o 21º e o 28º dia. Então, isso está para vencer já na próxima semana, e hoje as vacinas que nós recebemos para trazer para o município não foi a do Butantan, foi a AstraZeneca. Então, a gente ficou muito preocupado, estamos muito preocupados com a logística da entrega dessas vacinas, para que não ultrapasse o período que foi realmente sugerido da aplicação da segunda dose. Mas, mesmo assim, estamos confiantes em mais essa imunização, né, que a gente busca através da vacinação, que é o único método que mudou e eficaz que nós temos aí como opção no combate ao vírus neste momento. Então, a intenção dessa live, nós temos feito pronunciamentos e lives mais curtas, realmente com o intuito objetivo de passar a você, cidadão, a realidade e tudo que a gente tem feito para evitar aí que o município venha passar pela mesma situação de algumas cidades que, infelizmente, nós temos assistido através aí não só das mídias sociais, mas da televisão, dos jornais e dos rádios. Então, em síntese, o informativo de hoje trazia esse intuito sobre o decreto de restrição de circulação. Para aqueles que nos acompanharem e mesmo assim têm dúvidas, eu peço que aguarde até amanhã, entre em contato ou entre na rede social, que nós vamos disponibilizar o decreto. E as dúvidas, principalmente pelos comércios, estabelecimentos comerciais de alimentação e demais estabelecimentos não essenciais, poderão ser tirados com a fiscalização. Tá? O que eu peço a vocês é que realmente continuem com essa mesma consciência. Tá? As denúncias referentes a festas, elas têm chegado até a GCM, estão sendo tomadas as providências.
Nós estamos buscando sempre estar informado no meio, principalmente dos jovens que buscam burlar a lei, né? A gente procura informação. O decreto ele traz também qual é o número permitido de pessoas, mesmo durante o dia, em locais públicos, que durante esses 14, 15 dias também teremos essa restrição. Não é permitido que você fique numa praça pública, mesmo que durante o dia, em 10, 15 pessoas em grandes grupos, tá? Não só na área de fazer exercício, mas também na área de grandes aglomerações. Então, é bom se evitar. As igrejas e as lideranças religiosas do nosso município, as informações e as restrições são as mesmas, 35% da capacidade, apesar de serem tidas como essenciais. Eu quero agradecer aqui novamente de público, que através de vocês a gente tem conseguido manter esse número de presença a 35%, com todos os cuidados que vocês estão tendo. Isso é muito importante, e que a gente faça realmente o uso daquilo que nós conhecemos. Não tem outro meio da gente poder convencer e passar por essa fase que, infelizmente, anda nos preocupando muito, tá? Confesso para vocês que, antes de vir para cá, até uma pessoa mandou para mim: mas você vai, de repente, passar aí um terrorismo, um medo para a população, apesar do município ter um controle. Não, não é medo e não é função de ninguém passar o terrorismo, é passar a realidade. E dentre as fases que nós passamos da pandemia, mesmo agora, dezembro e janeiro, com a velocidade de contaminação, com o avanço da pandemia no nosso município, confesso a vocês que o momento que eu estou mais preocupado com a pandemia é o atual. Não porque a velocidade está grande, que nosso município está controlado, tudo bem, tá? Mas de que adianta a gente ter um controle no meu município? Como eu falei há pouco no início da nossa live, paciente que precisou de uma internação em UTI teve que aguardar por quase 24 horas. Imagine isso no número de escala que estão prevendo. Ninguém gosta de prever o negativo, prever uma situação ruim, mas a previsão é que o quadro se agrave nas próximas 2 semanas. Então, por isso que eu digo a vocês que a minha preocupação é muito grande, que eu realmente estou muito atento ao que está acontecendo em nosso município. Podemos restringir, podemos ter lockdown em Monte Azul? Podemos. Se houver que a segurança da nossa população, que a segurança da nossa região realmente entre em colapso o sistema de saúde, nós temos sim que preservar vidas. O comércio eu sempre tratei, e vocês são testemunha disso, de uma forma bem tranquila e com diálogo. Mas a gente tem que realmente preservar a vida. Sem vida não há comércio, tá? Não há uma economia. Então, se nós tivermos que tomar essa atitude e as previsões que vêm acontecendo em relação à região, ao Estado, se confirmarem, com certeza nós estaremos aqui e falaremos com vocês. Espero encontrar, com esse novo decreto, o mesmo que eu tenho encontrado nos últimos: a compreensão e também o empenho de cada cidadão em cumprir o seu papel. E se encontrar aquele que não está cumprindo, não é uma denúncia, não é nos termos que usa aí, a gente pegar e apontar o dedo para aquele que está fazendo errado. É realmente salvar vidas. Talvez a dele mesmo que esteja fazendo errado, que seja inconsequente, que não tenha noção do risco, do perigo que está colocando, não só a vida dele, mas de todas as pessoas que vivem e dependem, de repente, não só do trabalho, mas daquele cidadão, daquele ente querido que a gente tanto quer ver bem, tá? Então, eu agradeço aí a todos que nos acompanharam até agora. Repito, o decreto estará disponível na página da Prefeitura Municipal, e em breve também a fiscalização. Nós teremos uma reunião programada para amanhã, às 9 da manhã, com o corpo de fiscalização, com a GCM, para que realmente ela saia a campo e possa passar as instruções
corretamente e que a gente possa passar por esses 14 dias sem maiores problemas, com um controle e que, se Deus quiser, com todas as vidas preservadas. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e que nós tenhamos aí um final de semana abençoado e que possamos, com as nossas orações, com os nossos pensamentos positivos, realmente colocar em prática tudo isso que foi falado até o momento. Uma boa noite a todos.